Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. O RPR11 vale a pena? Venha saber. Então pessoal, antes de a gente saber mais a respeito desse fundo, que eu reputo ser um dos melhores fundos atualmente, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like aqui no vídeo, comenta aqui embaixo, você conhece o RPR11? Você sabia que durante vários meses, esse fundo foi um dos fundos que mais entregou consistentemente um resultado aí, ele era campeão de entrega? Você sabe em que esse fundo investe, de qual setor que ele é? Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Se inscreva no canal e ative o sino para ser notificado de todos os vídeos. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e você ainda nos ajuda imensamente. Contamos com 1.074 inscritos, muito obrigado mesmo. E almejamos alcançar 2.000 ou 3.000 até o final do ano. Eu tenho certeza e convicção que com a ajuda de vocês a gente vai conseguir. Então vamos saber mais a respeito desse fundo. Esse é um fundo recente na Bolsa, é um fundo que foi lançado, ele é de recebíveis imobiliários, do setor de recebíveis, foi lançado no mês 8 de 2020, na base de R$100. É da Urca, a sua gestora, ele tem mandato híbrido e ele tem uma liquidez diária já hoje muito boa de 2.300.000. Tem aumentado bastante, a gente vai ver esses detalhes dentro do relatório gerencial, que aumentou a liquidez, aumentou muita coisa do fundo aí, bem interessante. Os usuários dão nota 4 de 5 para esse fundo, ele já entrou no IFIX e conta com 1.600.000 cotas e vai aumentar essas cotas aí. Esse fundo, apesar de estar caro, atualmente ele está sendo negociado a 19% de ágio. Eu oriento muito vocês aqui a não comprar fundos caros, mesmo de papel, com no máximo 10% de ágio. E aí eu te digo, eu comprei esse fundo a R$130. Comprei ele caro e vou tentar mostrar a estratégia que eu fiz, tá? Enfim, esse fundo atualmente tem um valor patrimonial de 163 milhões, mas como ele está sendo negociado caro, mais caro do que ele vale, hoje o mercado está pagando por ele 194 milhões. Então, novamente, eu paguei 130, tá? Eu paguei 130 numa nota que valia R$100. Eu paguei um ágio de 1.3 e isso não é aconselhável. Só que depois eu vou te mostrar o que eu fiz com isso, tá? Então, hoje, as pessoas estão dispostas a pagar 19% mais caro do que ele vale. Estão pagando R$119 numa nota de 100. Eu paguei 130, depois eu vou explicar por quê. Então, as suas cotas valem hoje R$98 e o mercado está pagando 117. Tendo o mês 7 como referência, contamos com 33 mil cotistas. Vamos à frente. Aqui a gente já observa um relatório gerencial. Eu tenho visto alguns youtubers e eu respeito a opinião deles. Como eu já falei para vocês, eu estudo muito fundos imobiliários, também estudo ações, conheço um pouco menos, mas também estudo bastante. Sou formado em gestão financeira e sou um amante do setor de investimentos. Gosto muito. Então eu estudo muito o setor. O que acontece? O limite que eu falo aceitável seria esse limite de R$110. Esse fundo foi lançado depois do nosso momento pandêmico. Então, ninguém teve a oportunidade de entrar no fundo lá por uma questão de queda muito gritante. E a gente observa que esse fundo nunca chegou ao patamar do limite aceitável, chegando aqui bem rapidamente e voltando ali próximo no mesmo dia. Então ele só beliscou os 10% ali e tal. Tem gente que defende, tanto youtubers quanto pessoas que já vieram aqui nos comentários, olha, eu não pago ágio e eu respeito esse ponto de vista. Respeito, está correto sim. Só que eu acho que 10% é um limite aceitável para você pagar de ágio num bom fundo de papel. Por quê? Um bom fundo de papel, ele vai pagar facilmente de 12% a 15% ao ano. Isso aí não é algo fora do normal para ele. E aí, se você pagar 10% de ágio, em um ano, você já mais que minimizou o risco de esse fundo voltar ao seu valor patrimonial. Porque se você pagou 10 de ágio, mas ganhou 10, 12, 15%, note que você em um ano já minimizou os riscos. Se você tiver uma visão de longuíssimo prazo, imagine agora mais 10 anos ganhando 12, 15%. Então, compensa o risco de pagar o ágio. Só que esse fundo, você vê que ele não dá oportunidade de entrada. Ele não permite isso. Então, eu comprei esse fundo. Eu estava estudando, namorando esse fundo uns 2, 3 meses antes. E comprei ele aqui nesse patamar aqui, ó. Provavelmente nesse dia, inclusive. Eu paguei 130 na minha cota. Por quê? Ele anunciou que faria subscrição. E a subscrição é quando o fundo vem captar dinheiro no mercado e vem captar dinheiro mais barato para ele. Ele vem captar e vem aumentar de tamanho. Então esse fundo, como a gente viu lá atrás, ele tinha 160 milhões de patrimônio.
Ele agora, na quarta emissão, veio pedir 170 milhões, só que esses 170 milhões vão se transformar em 200, pelo que eu acompanhei, porque ele conseguiu pegar um plus a mais ali, então eu acho que vai dar mais de 200 milhões de captação. Só que aqui que está o grande pulo do gato, entre aspas, a jogada que eu fiz. Eu comprei, não precisa saber quantas cotas, mas saibam que são poucas, que eu sou pequeno investidor. Então eu comprei uma quantidade X de cotas a 130, e como ele dobrou de tamanho, a sua taxa de subscrição foi 100%. Depois eu já comprei as cotas a 102, ó. Então, imediatamente, eu comprei a 130 um pouco, outra a 100, só fazendo uma conta rápida, já baixei minhas cotas para 115. Então, assim, só nesse início, eu já cheguei próximo ao limite aceitável, tá? Para um fundo que vocês observam que, assim, agora que ele está sendo negociado nesses patamares de 120, 118 reais, agora. E eu já estou com o meu PM abaixo disso. Por quê? Depois teve momentos de sobra e eu consegui comprar mais cotas. Então, meu preço médio nesse fundo, ó, eu entrei a 130 nele, subscrevi, consegui baixar para 116 reais, peguei as sobras, consegui baixar para 113 e blá blá blá. Atualmente eu estou com 13% mais caro no fundo. Só que eu estou ciente que eu estou caro nesse fundo. Estou correndo esse risco de 13%. Mas como eu disse, esse é um fundo que paga 2%. Então a chance de eu recuperar isso não é nem um ano. É em 6 meses, se ele continuar entregando o mesmo que ele vem entregando, em 6 meses eu já diluí o risco de ter pago mais caro pelo fundo. E aí eu vou ter o resto da vida para lucrar com o fundo aí, com os rendimentos dele. Então tudo tem um porquê, tem uma jogada matemática, eu não aprofundo muito nisso para que não fique muito exaustivo, muito cansativo, mas nesse caso, para mim, foi muito vantajoso eu ter comprado ele caro e baixado meu preço médio aí na subscrição. Entendeu? Então, assim, nessas ocasiões, se você entrar num fundo para você baixar seu preço médio, sabendo que vai ter subscrição, sabendo o que você está fazendo, esse fundo é arriscado, eu sei dos riscos, eu vou mostrar os riscos desse fundo. Então, tem todo um porquê. Se você souber o que está fazendo, subscrições pode ser uma grande oportunidade de entrada em fundos bons e caros aí, tá bom? Vamos à frente, então. Como a gente observa, olha o quanto que esse fundo vinha entregando repetidamente. Por isso que eu digo, ele estava tendo a maior entrega do mercado, ó. 2,15, 3,24. Não tem nenhum fundo, nem o Iridium entregou igual esse fundo vinha entregando, ó. 2, 2, 2,25, 2,9, 2,87. Caiu para 1,18, que são momentos de subscrição. 2,6, 2,40. Caiu para 1,48, que foi o momento de subscrição. E nesse mês ele já vai voltar ao patamar dos 2. Acredito eu que o fundo tem potencial para se manter nesses R$2 aqui, ó. Mesmo que ele não se mantenha, gente, é uma cota de R$100. Se ele entregar acima de 1,50, já está muito acima do normal, muito a mesmo. Então, olha o que é que esses R$2 representa. R$2 está representando 1,7%, 1,19, 1,90, 1,6. Um único mês ele entregou abaixo de 1%, ó, 2,2, 1,6, 1,7, 1,5, 1,4. Cara, é fora do normal, isso não existe. É muito entrega que ele está tendo. E, entre aspas, na minha opinião, ele vai ter alguns defeitos que eu vou mostrar lá dentro dele. E esse grande defeito, que era o principal defeito, acredito que ele ainda vai ser diluído nessa próxima subscrição. Enfim, esses R$2 agora representam 1,7%. O fundo vem com um acumulado de 22% no último ano. É algo assim, como... eu sou ótimo imitador, como diria o Ratinho, coisa de louco. Coisa de louco, 22% acumulado. Muito fora do normal, pessoal. Então, vamos à frente para a gente ver mais a respeito do fundo aí. O que o fundo vem falar já a respeito das subscrições dele já, ó. As carteiras dos empreendimentos seguem com performance dentro do esperado, com oscilações de arrecadação dentro das margens calculadas. Então, às vezes, deixa de ter uma inadimplência temporária ali, recebe mais, recebe menos. Seguindo mudanças na carteira dos empreendimentos, seguimos mudanças programadas. Tá trocando alguns CRIs do IGPM para IPCA, bem como o CRI lotear aqui, ó, o CRI Mantiqueiras e lotear. E o que isso acontece? Essas alterações têm sido benéficas para alinhamento das operações de lastro, para a rentabilidade do fundo, já que as alterações vêm acompanhadas de alteração na taxa pré. Então, assim, ele troca um pelo outro, mas não troca só por trocar. Tem um ajuste financeiro aí de compensação para isso. O IPCA segue a tendência de redução do spread em relação ao GPM, porque o GPM estava descontrolado, o IPCA estava aqui, e atualmente o IPCA tem se aproximado mais do IGPM. Então, quando ele fala aqui, ó, sobre essa redução de spread, é isso aqui, é esse spread que estava tendo na ponta, e hoje o spread está chegando próximo. Lá na ponta, no final das contas, por mais que o IGPM ele funcione mais ou menos assim, ó, o IGPM ele dá uns picos altos,
ele dá uns picos altos, umas quedas, uns picos altos, umas quedas. No final das contas, acaba que o GPM se encontra com o IPCA mais ou menos aqui. Então o IPCA, ele não tem essa oscilação tão grande, mas no final das contas eles acabam se encontrando, eles tendem a performar a mesma coisa lá na frente, ok? Só que o GPM ele oscila muito. Aqui ele continua com as obras, como as obras dos empreendimentos vão evoluindo, o ritmo de vendas também está crescendo. E a gente vai ver mais detalhes aqui lá dentro do relatório gerencial. Eventos subsequentes, para mim, é um dos pontos fortes da gestora, assim como a Hectare. Olha o que o fundo falou. Note que ele fez a subscrição. Ele vai falar, ó, iniciaremos as alocações dos recursos provenientes da oferta ainda no mês de agosto, seguindo a filosofia da gestora e do fundo de ter o caixa mínimo necessário para novas alocações nas próximas operações da carteira. Então, ó, agora em agosto mesmo, ele já vai iniciar as alocações. E eu vi uma live do gestor num canal de YouTube aí, e nessa live ele acredita que ele vai alocar todo o recurso, no máximo em setembro já vai estar alocado o recurso. Pode demorar um pouquinho mais que isso, que não depende às vezes só deles, um detalhamento ou outro, mas ele captou e já está alocado. Então, esse é um ponto muito forte da gestora, tá? Aqui é outro ponto que me abrilhantou muito os olhos. Eu acabei de trazer o vídeo anterior a esse que a gente está fazendo aqui, foi do Hectare. O Hectare lá estava com a taxa de 15% do que o Hectare estava performando. Excelente fundo, muito bom e tal, mas ele poderia nos entregar mais. Agora vamos olhar o Urca aqui para vocês verem. 10% das receitas, ó, 10% de 2 milhões e 200 significaria 229 mil, tá? Olha o quanto o fundo teve de despesas, 190, abaixo dos 10%. 5 milhões de receita, 10% disso seria 500 mil. Olha quanto o fundo teve de despesas, 170. 10% de 3 milhões 457 seria 345 mil. Olha quanto o fundo teve, 256. 2 milhões e 700 seria 270 mil, 243 mil. Eu estou mostrando para vocês que não é um mês só. Mês após mês, após mês, após mês, o fundo não chega a cobrar 10% de despesas. Então, me pedem para eu falar a respeito de taxas do fundo. Ó, esse fundo cobra 0,25 com um mínimo de 15 mil por mês, mais 0,95 de taxa de gestão e mais 20% do QCD IPCA mais 7. E esse fundo recebe essa taxa de performance porque ele excede esse IPCA mais 7. Ora, mesmo assim, o fundo não chega a cobrar 10% de taxa. Gente, essa taxa aqui é o que corrói os nossos ganhos. Por que tem gestora que está cobrando, mesmo com tudo isso, menos de 10%? E outras gestoras estão cobrando 15%, que eu já começo a ser, é o limite tolerável. E já tem gestora aqui, que eu já falei que eu vou me sair dela, vou me disposicionar, cobrando de 20% a 30%. Tem gestoras aqui que eu já trouxe aqui, que está cobrando 18%, 20%. Então isso é um ponto, para mim, importantíssimo de atenção que vocês têm que ter, mais até do que essas taxas aqui. Então, você saber o quanto que essas despesas estão representando do que o fundo performa, para mim, são mais importantes. E tem mais ponto positivo por trás. Olha só, pessoal. Então, o fundo performou, ó, 2 milhões e 700. 1 milhão e meio veio dos juros, mais 1 milhão e 100 de atualizações. Outras receitas, 8 mil, provavelmente dinheiro parado em caixa. Despesa, 240 mil. E ele aqui, ó, teve reserva de caixa, pegou 16 mil. Então, ele comeu um pouco do caixa que ele vinha acumulando aí. Como eu pus isso aqui em cima, não dá pra gente saber esses outros 2 meses. Mas, ó, pegou caixa em abril, pegou caixa em maio, pegou caixa em junho, pegou caixa aqui em julho. Mas, assim, seria ideal se o fundo falasse o quanto ele tem de reservas acumuladas ou não. Aqui ele mostra que tinha aqui e gastou com o que tinha aqui. Então, não nos traz nada, né? O ideal seria trazer se ele tem reserva acumulada, tá bom? Vamos à frente. Aqui a gente observa um ponto fraco do CRI, mas do fundo, né? Só que a gente vai observar o seguinte, ele acabou de passar por subscrição, agora ele já tem condição de dobrar. Se ele é antigo, esse é um ponto fraco, só tinha 10 CRIs, ele tem condição de ter 20. Se for da intenção dele de ter 10 novos, então isso aqui já não vai ser mais uma exposição do fundo. Tudo bem? Então, assim, isso já passa a ser um ponto positivo que ele começa a diversificar mais. É um fundo que ainda não está totalmente diversificado no país, mas já tem diversas regiões, o que traz já a diversificação geográfica. Só que dentro lá do relatório a gente vai ver assim, que ele está mais concentrado em um ou outro CRI, e isso para mim vai ser o principal risco do fundo. Tá? Então é um ponto muito negativo do fundo.
Então vamos lá, ó. Esses CRIs aqui são CRIs para mim problemáticos assim, só no ponto de estar concentrado. Mas ó, esse CRI, esse e esse extrapolam o limite de 10%. Então ele vai estar aqui, ó, 16% nesse, 15% nesse e 27% nesse. O fundo só investe em loteamentos ou incorporações que a gente vai ver. Eu vou entrar com detalhe para vocês nisso aí. Mas enfim, nessa nova agora alocação de recursos, pode ser que ele dilua isso aqui para mim, seja um risco maior aí. Mas, como o fundo investe em loteamento, que loteamento e multipropriedade são os dois setores mais arriscados, eu não reputo o loteamento ser um setor tão arriscado assim. A gente vai ver que as obras estão bem adiantadas, a gente vai ver que os seus recursos, também as vendas estão adiantadas, então não é tão arriscado assim quanto possa parecer. A gente vê o LTV médio da carteira, 49%. Então tem muita garantia por trás, que traz segurança para o fundo. Aqui a gente vê o encaminhamento das obras, 89, vendido 59. Então tá um pouco atrás, mas não é nada problemático. 97% das obras, 77 vendido. 100% das obras, 90 vendido. 90 obras, 70 vendido. Então tá tudo dentro dos conformes. E aqui, ó, tem obras que já tá vendido antes de terminar. Então, ó, obras andando igual com as vendas. Então, tá tudo controlado aí, na minha humilde opinião. A gente vê que ele já tem diversificação geográfica, como a gente viu lá atrás, ó. São Paulo, Minas, Rondônia, Goiás, tem todas, ó, várias regiões aí, vários estados do país já. Outro ponto muito positivo do fundo, o IGPM do fundo, ó, 49% da carteira do fundo é IGPM, sem variação negativa. Como eu mostrei lá atrás, o IGPM ele oscila muito, e ele tem quase que 50% da carteira em IGPM, que é arriscado, mas é IGPM sem o risco do IGPM, que seria a sua oscilação. Apenas 5% do IGPM da carteira não tem proteção. E mais 46% em IPCA. O LTV da carteira, ó, 66%. 2/3 da carteira tem um LTV que vai oscilar entre 25% e 50%. Ou seja, eu vou pôr média aqui de 37%, tá? Média. Então, a cada R$37 de dívida, ele vai ter por trás ali R$100 de garantia. Olha o quanto de garantia que o fundo tem. A gente vai ver as camadas de garantia mais à frente aí. Você vai ver que são várias situações para não ser tão arriscado assim. Então, assim, de tudo que eu vi, o único ponto crítico hoje que eu reputo ser desse fundo são essas porcentagens aqui, ó, de 16%, 15% e 27%. Que é algo assim, se nessa nova alocação continuar muito exposto, aí eu reputo ser um risco só pela exposição muito em um único item, tá? Vamos à frente aqui, ó. Aqui a gente vê os volumes, descobriram o fundo vinha tendo negociações, ó, 3 milhões, 7, 9, foi crescendo 20, 40 e já teve aqui, ó, 100 milhões de negociação. Então o fundo está explodindo aí no mercado. Ponto positivo, tá? Vamos à frente. Eu não trazia nos outros vídeos e não pretendo trazer nos demais, porque eu prefiro que isso aqui fique lá no final. Mas eu fiz questão de trazer um por um dos CRIs que esse fundo investe, ainda mais que ainda são poucos, só para vocês entenderem mais ou menos a questão, assim, das garantias por trás, tá? Então, assim, isso aqui a gente já viu lá mais detalhado, ó, 100%... É o próprio CRI, 97% das obras, 88% vendido. E olha o quanto de garantia que tem aqui por trás, ó. Não é uma única coisa, então é muita coisa por trás de garantia, ó. Cessão fiduciária, alienação fiduciária, fundo de obra, fundo de reserva, tudo isso aqui são dinheiros que estão a mais do normal lá para garantir se ocorrer algum default. Ainda tem os sócios como avalista, então é muita coisa por trás. Olha a taxa média de contratação, IGPM mais 12. Loteamento, próximo CRI, loteamento. Próximo CRI, loteamento. Vocês vão observar que o fundo investe majoritariamente em loteamento, que eu reputo não ser tão arriscado. Se você comprar um lote, você não vai querer perder o seu lote. Você não vai deixar que, por falta de pagamento, eles te tomem o seu lote e você perca o dinheiro que você gastou. Ao passo que, se você faz um multipropriedade, é lazer. Lazer você acaba se desfazendo. Então é um pouco mais arriscado nesse sentido. Ó. Loteamento, residencial vertical, que aqui é a incorporação, ó, prédios, ó. Loteamento. Então o fundo majoritariamente ele acaba investindo, ó, em loteamentos na sua imensa maioria, ó. Loteamento, loteamento, loteamento. Então eu não acredito que isso seja tão arriscado assim. Em todos eles, olha a quantidade de garantia. Você pode pausar o vídeo e ver com cuidado aqui, com carinho e atenção. Então tudo aí na sua maioria é loteamento, o que na minha opinião minimiza e diminui demais os riscos que o fundo pode estar correndo aí. Vamos à frente. Antes de eu encerrar o vídeo,
e ficar passando as últimas imagens a respeito desse fundo, eu gostaria de pedir e reforçar novamente, por favor, deixa o like aqui no vídeo, comenta pra nós o que a gente pode fazer para melhorar e evoluir, o que você achou desse fundo, você conheceu um pouquinho mais? E aí, você acha que ele é tão arriscado assim? Cada dia mais eu me abrilhanto mais os olhos por ele, eu tenho pesquisado mais, tenho ouvido. Se você é sócio de um empreendimento, de uma cota, de uma ação, de um fundo imobiliário, vá ver lives, vá ver o que o gestor fala, o que ele pensa, qual o ponto de vista, para qual caminho ele pretende seguir. E a cada vez mais eu estou mais assim, tranquilo em relação ao fundo. Sim, é arriscado, sim, estou ciente dos riscos, sim, estou ciente de várias situações, mas em vista de cada tranqueira que tem por aí, reputo que, assim, ele entrega muito mais do que o risco que o fundo tem, tudo bem? Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e você ainda ajuda muito o YouTube. Então compartilha esse vídeo com as pessoas que você conhece. Nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Se inscreva no canal e ative o sino para ser notificado de todos os vídeos. Muito obrigado aos 1.074 inscritos. Muito obrigado mesmo. Só gratidão. E se vocês acharem que a gente merece, nos ajude a chegar nos 2.000, 3.000 até o final do ano. Com a ajuda de vocês, eu tenho convicção que a gente vai conseguir. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrar vocês nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham uma boa noite e fui! Artlist.io. Music licensing reimagined.